A Duda é uma grande profissional que nós temos aqui no grupo, trabalha no Vale, está ao vivo no Vale do Paraíba, está ao vivo conosco diretamente de São Sebastião e conversou agora há pouco com o delegado. Ô Duda, antes boa noite a você, querida. Um prazer enorme te receber aqui no Brasil Gente. Tudo bem com você, Duda? Tudo bem, Joel. Prazer é tudo meu. Boa noite para você, para quem acompanha a gente hoje aqui. Você conversou com o delegado, é isso? Você conversou agora há pouco com o delegado responsável pelo caso. Qual foi a impressão que você teve? Eu vou colocar a entrevista na sequência, essa entrevista que você fez há minutos, mas eu gostaria de te ouvir um pouquinho só antes da entrevista que você fez. Eu passei mais de uma hora conversando com o delegado responsável pelo caso e também um delegado daqui da seccional de São Sebastião e foi muito legal. Eu pude ver as ferramentas de inteligência, os mapas que levaram até o corpo da Berenice, que foi encontrado na sexta-feira. A partir de câmera de segurança da BR-101, da Rio Santos, ali em Ubatuba, eles viram de que ponto a patroa saiu com a caminhonete até o momento em que eles perdem ela da câmera. São 2 horas ali sem câmeras. Então, eles acreditavam que ela entrou numa estrada de terra ali, num cantinho da Rio Santos, por 1 hora para ir, 1 para voltar, e foi isso que foi feito. A polícia seguiu o rastro da caminhonete no ponto em que perde de vista. Subiram por 1 hora uma trilha e acharam um penhasco. E os bombeiros ficaram mais de 15 minutos içando o corpo da Berenice, que estava nesse penhasco, no meio do nada, na Serra d'Água, em Angra dos Reis. Joel. Tá, vamos assistir a entrevista que a Duda fez com o delegado, por gentileza. Como é que foi feito o encontro desse corpo, né? A uma distância considerável do Ubatumirim. Como é que a inteligência da polícia conseguiu chegar até a localização? Após a elaboração do boletim de ocorrência de desaparecimento, né, feito pelos filhos, o boletim ele é encaminhado para a Delegacia de Investigações Gerais, que cuida de pessoas desaparecidas, e nós começamos as diligências. Né? Nós verificamos o carro da suspeita, por onde ele teria passado, porque ela mesma disse que a dona Berenice estava no carro dela, porque ela disse que foi a última pessoa a vê-la, e nós verificamos o carro dela. O carro dela, ela disse que teria ido até o trevo de Ubatumirim, numa primeira versão, ou seguido até a Praia da Toninhas, que é sentido centro de Ubatuba. Só que o carro dela vai em direção ao Rio de Janeiro. E aí nós começamos a analisar o trajeto que ela teria feito até o Rio de Janeiro e, né, verificando entre as câmeras, fazendo um trabalho de geolocalização, chegamos até o local. E agora falando um pouquinho sobre o corpo, eu sei que foi um trabalho árduo com a ajuda de bombeiros para conseguir tirar o corpo de lá. Já foi feita um reconhecimento formal por parte do IML? O IML de lá ainda está tentando fazer um reconhecimento formal, né, por causa do estágio avançado de decomposição. O filho conseguiu fazer um reconhecimento, mas é um reconhecimento informal, a partir de uma tatuagem que a mãe tem, até a gente conseguir ter um laudo necroscópico oficial com a identificação da dona Berenice. Doutor, o carro da patroa, né, da Eliane, foi fundamental para começar a montar esse quebra-cabeça. E no carro também há marcas de tiro. Como é que são essas marcas? Como é que a perícia da polícia detectou isso? Isso. O carro da Eliane ela tinha 2 marcas de tiro, né, e sangue também no banco. Estava limpo, né, mas a perícia, com o trabalho de pericial do Instituto de Criminalística de São Sebastião, de Caraguatatuba, conseguiram identificar marcas de sangue. O laudo oficialmente ainda não saiu, mas a gente já sabe que é sangue. E essas marcas de bala estavam aonde? Qual parte do carro? Estavam na porta do passageiro e atrás do passageiro. Eram 2 marcas de tiro. E a Eliane foi presa temporariamente? Ela foi questionada sobre essas marcas de tiro? Ela não fala nada, né? Desde o momento que ela foi presa, ela permanece em silêncio até o dia de hoje. Além do carro da patroa, o carro do marido dela também foi apreendido por quê? Isso, o carro dela foi apreendido porque ele também estava na residência no momento do cumprimento do mandado, então foram apreendidos os 2 veículos para serem encaminhados para a perícia. Em relação à prisão dela, por que ela foi presa? Ela foi presa basicamente por uma contradição dela no depoimento, né? Ela disse que ela teria levado a dona Berenice, deixado num ponto de ônibus, ali no trevo do Ubatumirim, e que não teria visto mais ela. Mas o carro dela vai em direção, logo depois do horário que ela disse que teria deixado a dona Berenice, vai em direção ao Rio de Janeiro. Né? Fora isso, também testemunhas que teriam dito que ela não sofreu agressões ou teve discussão entre a Eliane e a Berenice um pouco tempo antes disso também. A polícia acredita que há outras pessoas envolvidas? Tudo bem que a Eliane ainda é suspeita, mas há mais pessoas envolvidas? E por quê? Por que leva a crer que ela não agiu sozinha, se foi ela? Nós continuamos investigando ainda, né? O inquérito prossegue, porque, na verdade, assim, o acesso era difícil, onde estava o corpo, né? Provavelmente teve participação de mais alguém, então a gente não descarta nada ainda. Provavelmente tem mais gente que a gente vai continuar investigando. Ô Duda, uma pergunta pertinente de sua parte, como sempre. A gente conhece seu trabalho já de algum tempinho, a Duda passou um tempo conosco
aqui, nós passamos a conhecê-la mais de perto. Difícil imaginar que essa empresária tenha cometido esse crime sozinha, né? De colocar a Berenice dentro do carro, executar a Berenice, se realmente se confirmar toda essa suspeita da polícia, mata a empresária, depois joga o corpo lá, vai para uma área de difícil acesso. Então, uma colaboração, eu percebi ali na conversa que você teve com o delega, ela não é descartada não, hein, ô Duda? Não, para a polícia é quase certa a participação de outras pessoas, Joel, porque pela distância em que o corpo foi encontrado, a polícia me falou que ela foi lançada. Uma mulher de 60 anos não é facilmente lançada, né? É pesado. Além disso, há também a velocidade em que o carro saiu da casa. Nenhum dos vizinhos diz ter ouvido barulho de tiro. Então a polícia ainda trabalha com a hipótese de que ela foi colocada viva dentro do carro. E lá dentro foi que tudo aconteceu. São muitos detalhes, mas a polícia não acha que a patroa agiu sozinha. Tá certo, então. Duda, muito obrigado. Excelente noite aí. Um abraço para você e para todos. Até amanhã, com certeza, para a gente trocar uma ideia em cima desse assunto trágico, triste, absurdos, né? Desacordos que terminam em tragédia, desacordos pequenos comerciais que terminam em cadeia. Puxa vida, além de tudo, além da pessoa se transformar em uma assassina, de ser uma assassina e tal, se for o caso, repito, em relação a toda essa suspeita da polícia, é burrice, né? Pensa junto comigo, pelo amor de Deus.